Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Tudo que eu desejo para você e para mim hoje é um dia bom. É um dia em paz, ou uma tarde, ou uma noite, ou uma madrugada, depende de onde ou de qual fuso você está ouvindo. Se está ouvindo de manhã ao vivo ou qualquer uma das reprises, não importa. Seu coração esteja em paz, que sua mente esteja bem e em silêncio para ouvir as mensagens que chegam pela manhã, não necessariamente essas que nós vamos compartilhar aqui nesse encontro nosso. Essas aqui são apenas reflexos, né? Não são as mensagens mesmo que chegam pela manhã, porque as que chegam pela manhã nos surpreendem de maneiras simples e inequívocas. Hoje, por exemplo, eu estava caminhando na sala e fazer um café de manhã, e aí eu dei uma olhadinha assim na janela e vi um sol lindo, que é esse que eu usei para a imagem de ilustração de chamamento do programa agora no Facebook. Está postado ali a foto que eu não resisti e tirei como um jeito de dizer bom dia. O sol me disse bom dia. E eu não sei se você consegue reparar na imagem, mas tem uns pássaros passando ali no céu também. Eles estavam fazendo uma cantoria linda. São jeitos de dizer bom dia. Quantas pessoas nesse momento na cidade em que o sol nascia e os pássaros cantavam perceberam e receberam, na verdade, o bom dia que vem assim da natureza, do dia que começa e vai se prolongando nos acontecimentos, aqueles que nós estamos mais propensos a ver, como esse que eu descrevo agora, mas os mais sutis, os mais simples, os mais cotidianos, os promovidos por pessoas que de repente nem imaginam que podem ser meios, né? A gente fala tanto de canalização, fulano canalizou, não, canalização de amor. Que sejamos todos nós isso, canalizações de amor, e que esse amor irradie no nosso olhar, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e na nossa condição de sermos humanos, tá bom? Nosso programa já está no ar, já começou, e eu espero a sua participação aqui no Mensagens. O endereço de e-mail, não fique quietinho e quietinha por mais tempo, manifeste-se, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Contato@webradiovagalume.com, contato@webradiovagalume.com. Aqui no site da rádio, para você que não está ouvindo no aplicativo do TuneIn, tem essa possibilidade também, mas você que está ouvindo no site da rádio, você pode encontrar no site possibilidade de enviar o seu recado. Quem está no aplicativo manda pelo e-mail. Eu nem sei se pelo aplicativo dá para mandar mensagem também, de repente até dá. Aqui no site da rádio tem espaços para você entrar em contato, o Facebook, o meu perfil, a fanpage e a página da rádio, facebook.com/webradiovagalume. Daqui a pouco tem texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã e muitas reflexões no nosso cenário, na nossa caminhada, que só está começando agora e nas próximas 2 horas. Quando os nossos olhos são bons e quando a poesia, nos nossos olhos, a poesia se projeta em tudo. Nos encontros, nas músicas, nos passos, na caminhada, no sol, na chuva, no calor, no frio. A poesia não está nos textos, nos livros ou nos poetas, mas a poesia mora dentro da gente e se projeta em nossos olhos. Você que me acompanha sempre aqui na webradiovagalume.com, ou você que me lê, enfim, os textos, os vídeos, que acompanha de alguma maneira o meu trabalho e com alguma regularidade, provavelmente já ouviu eu reforçar, porque eu acho isso fundamental, que o macro, que o infinito, que o incognoscível, que o inatingível, que o mistério, a profundidade toda se projeta no pequenininho, né? No micro, no pequeno. Uma das coisas que mais me alimentou a sensação do transcendente quando eu era menor, isso também ainda hoje, enfim, era a perplexidade diante do infinito. Naquele tempo isso se projetava, obviamente, para quem me ouve já ouviu essa história, se projetava mais olhando para o céu, para as estrelas, mas não só isso, pensando na vida, no mistério que é a vida. Eu sempre tive uma sensação muito clara de brevidade da vida, né? O brevidade da vida não quer dizer viverei pouco ou viverei muito para os nossos termos cronológicos aqui, isso é indiferente,
Mas é indiferente porque tanto faz se você vive 200 anos ou 2 anos. Isso, em relação à atemporalidade, é um fragmento, é um flash, então é sempre breve, né? E tudo isso me trazia e me preenchia desse sabor de mistérios que, em algum momento da minha vida, talvez tenha se projetado mais em questões assim de aprofundamento filosófico sem respostas, né? A filosofia basicamente é isso, são as perguntas e não as respostas. O filósofo mesmo não é o cara que está ali para trazer respostas. Nietzsche para estressados, né? Não é isso. Mas depois, com o tempo, talvez de maneira intuitiva, eu fui percebendo que, na realidade, eu já tenho as respostas, eu já tenho as projeções, os reflexos, na realidade, de tudo isso, nas coisinhas pequenas da vida. Então, e aí eu concluo, como eu já falei algumas vezes, que o absoluto, o mistério, a verdade, né, que a gente tanto se diz, o que é a verdade? E ninguém tem resposta pronta para isso. A verdade se fragmenta, o absoluto se fragmenta, o mistério também, porque eu e você somos assim. E então nós teremos acesso ao absoluto de maneira fragmentada, porque nós somos fragmentados. Será assim em nossa definição de amor, será assim em nossa definição de Deus, de vida de maneira geral e de morte também. Vemos perspectivas, vemos como ontem eu botei um textinho no Facebook, no blog, que falava um pouco em relação a isso, a nossa visão parcial. Dizia, você só conhece uma versão, olha por uma única fresta e pensa que viu tudo, sente-se seguro por acreditar que sabe. Pensar que sabe lhe deixa seguro. A ciência pensa que sabe, a filosofia imagina ter chegado a algum lugar, a teologia orgulha-se sem saber que não sabe. Nada é exatamente como percebemos, nada. A vida está em movimento, toda perspectiva fixa é reducionista. Você só vê pela fechadura, não sabe quase nada. Portanto, seja humilde. Esse é o primeiro e mais básico sinal de sabedoria. Ainda há muito para aprender, felizmente. Agora, eu pessoalmente tenho aprendido, não sei se contigo funciona assim, eu estou falando de mim, né? Me atentando para os movimentos mais simples da vida. Eu comecei o programa falando sobre o sol que me deu bom dia. Eu sou meio autoajuda isso, né? O sol que me deu bom dia. Mas é verdade, fazer o quê? Os pássaros que cruzaram ali na lente. Tudo bem, confesso, eu me apressei para pegar os pássaros. Não foram bem eles assim que vieram involuntariamente. Tentei capturá-los e eu acho que eu consegui um pouquinho ali na foto. Mas como sinal de vida, né? De pulsação. E eu gosto de tirar essas fotos, de publicá-las, porque eu acho que vale muitas vezes muito mais do que um textão que tenta explicar ou narrar o inefável, né? Aquilo que está na gente. Mas a gente tenta capturar essas informações, a gente tenta decodificá-las, a gente tenta se apoderar delas, quando na realidade nenhum de nós pode fazer isso. Então tudo que podemos fazer é nos misturar com o mistério, é fazer parte dele, é nos incluirmos nesse mistério que envolve a vida e que se projeta nessas demonstrações diárias, cotidianas, simples, que eu chamo de amor. Você pode chamar de outra coisa, e para você pode ser outra coisa, se for assim que você vê. Tudo reflete como vemos, tudo reflete como estamos. Então eu aprendo a me tornar grato por tudo, né? Pelas coisas simples, pelo cotidiano, pelos movimentos mais naturais da vida. Agora, para isso é importante que nós estejamos em silêncio. O estar em silêncio não significa necessariamente fazer um voto de não falar nada durante um determinado tempo. Bom, pode ser, se você se sentir inclinado a isso, se for necessário para você. Mas o silêncio é esvaziar a nossa mente, é esvaziar a nossa alma, enfim, é ficar quieto, é deixar que os raios de sol e os cantos de pássaro e os carinhos da vida penetrem nos espaços que necessariamente devem estar vazios na gente, e que, no entanto, nós fazemos questão, por uma pura questão de insegurança, de preenchê-los. Então, os ruídos que nos cercam, e são muitos,
Muitos, desde os ruídos produzidos artificialmente pela indústria do entretenimento, da mídia, das notícias, até aquele que nós mesmos voluntariamente vamos fazendo com os nossos pensamentos, as nossas angústias, a nossa tendência de ficarmos sempre fora do tempo, vivendo no passado ou no futuro. Chega um momento que você percebe que sua mente está cheia de ruídos, e aí é necessário aquietar-se. Fica quieto, simplesmente para perceber que a vida não é constituída somente das suas inquietudes, das suas preocupações e da fresta de onde você enxerga. Então você vê os problemas, você vê as questões, você vê os debates, os embates, os combates, e se entrega a eles, achando que a vida é constituída disso, mas não. Tudo que você vê é parcial. Toda a impressão que você tem em relação à vida é uma projeção da sua parcialidade interior, é um reflexo de como você está hoje, e só isso. Quando a gente permite que esse movimento natural da vida nos desloque daquele ponto fixo e inseguro, onde eu tento me apegar a verdades absolutas, a conceitos enraizados em mim como absolutamente intocáveis, né? Quando eu permito que esse movimento vá me deslocando, então eu naturalmente percebo a modificação dos cenários, das luzes, das cores, dos sons, dos ventos, dos cheiros, das brisas, dos toques de calor ou de frio que o caminho vai me trazendo. Portanto, que nós possamos sempre estar caminhando. Eu quero, nesse começo de programa e nessa primeira reflexão, celebrar a renovação. Renovação de mente, renovação de olhar, renovação do dia que sucede à madrugada, da tarde que sucede à manhã, da noite que sucede à tarde e da madrugada que volta depois da noite, esperando a manhã que virá, nos apontando a renovação dos climas, dos tempos, da primavera para o outono, para o verão, para o inverno, enfim, da cronologia do tempo, da hora, do corpo, da mente, das ideias, das impressões, dos conceitos, das crenças e as descrenças que tantas vezes, assustadoramente, sucedem às crenças, e as desconstruções que tantas vezes nos angustia, né, porque elas desconstroem de maneira atrevida aquilo que a gente construiu e achava que era eterno, que era absoluto. E, no entanto, as desconstruções nos surpreendem, nos lembrando que é preciso espaço, é preciso vazios, é preciso silêncio. E aí a gente deixa de perder o medo das desconstruções para que então novos cenários surjam, novas imagens, novos conceitos, novas ideias. E é isso que nos constitui. O que te faz, né? Não é o que você é fisicamente, não é o que você trabalha, não é o que você tem no banco. O que te faz é o teu olhar, o que te faz são as suas ideias, o que te faz são os seus conceitos, o que te faz são os seus pré-conceitos, o que te faz são os seus medos, o que te faz é a sua coragem, o que te faz é a sua capacidade de renovação, e o que te faz é o silêncio que lhe habita também. Se não for a partir do silêncio, o que passa a nos fazer é fruto de ruídos. Então esteja em silêncio também para que os cenários sejam reflexo disso. E para que você possa ouvir os sons que vêm das plantas, os sons que vêm do sol, os sons que vêm das nuvens, os sons que vêm dos insetos, os sons que vêm de você. E que seja um som harmonioso, um som equilibrado, um som de vida, o cântico de vida. Quando a gente se preenche desse canto, você sabe que eu pessoalmente, eu acredito nisso. Eu acho que as plantas cantam, eu acho que as nuvens discursam, eu acho que o céu promove poesias, eu acho que o sol, ele traz uma melodia incrível, traz o mar também. A gente que não ouve, né? A gente está totalmente acostumado a ouvir a música da gravadora, a música do artista, da banda, também. Mas eu acho que essas músicas só refletem a música que vive no universo. Eu acho que um dia, talvez, nós tenhamos condições de identificar a sinfonia do espaço.
Se não me engano, eu estou me lembrando de alguma coisa assim, de um som de estrelas. Ouvi isso há algum tempo, vou ver se eu acho isso de novo, que conseguiu capturar sons de estrelas e transformar isso, pela tecnologia, numa melodia, numa música. Tem. É a gente que não ouve, aquilo que eu falava da poesia. Poesia não é só o texto, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, apesar de serem ótimos poetas, mas a poesia está na vida, né? O poeta só extrai aquilo que está na vida e codifica em palavra, e aí ele escreve, ele faz um texto, tentando expressar algo que é muito maior do que as letras, do que o texto, do que a poesia, do que a literatura, do que a música, do que a arte, de maneira geral. Agora, a gente só percebe isso se a gente está em silêncio, se a gente está desintoxicado mesmo dos nossos direitos, dos nossos conceitos, das nossas mágoas, das nossas amarguras, e nós temos muitas, né? A gente se ofende com facilidade, a gente se acha injustiçado com muita facilidade, a gente acha que ninguém nos entende, que a vida é horrível, que o mundo é péssimo, que o Brasil está afundando. Bom, independentemente disso ou daquilo, tanto faz, tudo isso é uma breve experiência. É uma breve, daqui a pouco tudo isso passa. Daqui a pouco termina a crise do Brasil. Daqui a pouco não haverá mais o terrorismo. Daqui a pouco não haverá mais preconceito. Daqui a pouco tudo acaba. Pelo menos no meu mundo ou no seu. Isso tudo é passageiro. Isso tudo acaba, a falta de grana, a cobrança irregular e absurda e gulosa de impostos, e tudo passa, as injustiças, deputados, Brasília, Congresso, Senado, pastores ladrões, e religiosos mal intencionados, e violência, e tudo passa, tudo vai ficar, né? E tudo fica lá atrás, e você continuará sendo o que constrói hoje, sendo o que te alimenta, sendo o que te compõe, sendo o que é tema da sua mente, sendo a continuação da melodia que você ouve e reproduz na sua vida. Talvez você não seja um compositor ou uma compositora, no termo literal da palavra, mas você pode reproduzir a melodia da vida nas suas escolhas, no seu caminho, nas suas atitudes, nos seus passos, nos seus conceitos, na sua disponibilidade em ser amor. E eu acho que a gente precisa muito disso hoje. Ontem eu estava dizendo um negócio que eu repito, porque eu realmente penso assim, eu acho que é melhor entre ser ingênuo, né, e disponível para amar, e blindado ao amor e esperto, eu prefiro ser ingênuo. Porque eu me inspiro nas crianças que são. Eu me espelho nos animais que são. A nossa tentativa de sermos espertos e sábios na nossa doação da vida, e a gente vai discernindo e decifrando e sabendo de tudo, é muito perigosa, nos empedrece, nos distrai, nos destrói, né? Então, é isso que eu quero falar contigo. Não tenho um tema em mente. Hoje não estou aqui pensando especificamente nisso ou naquilo, mas eu só quero compartilhar essa percepção e te lembrar. O que eu estou fazendo aqui é só isso, é te lembrar de tudo isso aqui que eu estou dizendo, né? E que tudo isso é real mesmo. Não será se você não quiser, mas se você quiser, será. Se você, mesmo apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das dores, dos problemas, todos nós temos, dos desgastes, todos nós temos, né? Mas eles não são absolutos. Há um movimento de equilíbrio o tempo todo na vida, nos lembrando por pontuações, seja as que eu descrevi aqui, ou não, as que você percebe, talvez eu não tenha percebido, mas que também estão contigo, para que você se lembre que a vida é muito mais do que as nossas questõezinhas, os nossos probleminhas e os nossos ai. Pense nisso e fique bem. Elton John, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco eu vou ler um texto do livro, o texto que originou o nome do livro, que originou o nome do programa. O nome do texto é A Mensagem que Chega pela Manhã. E eu estava agora há pouco falando para você sobre os sons, né, que saem da vida, da natureza, do sol, do mar, das nuvens, da gente, das plantas, e a gente não percebe a respiração das árvores, das folhas, do solo, respiram, e a gente não percebe, a gente não ouve. E eu falei do som das estrelas,
E eu me lembrei que tinha um vídeo, um negócio, alguma coisa referente a isso. Aí o Daniel Lima me lembrou aqui, me mandou o link do Som das Estrelas. Isso foi gravado, né? Não sei com que tipo de tecnologia, enfim, mas é lindo. As estrelas produzem sons. Ouve aqui, ó. Agora, essa captura de sons, isso que a gente está ouvindo, obviamente que é um pouco, é um fragmento, né? Dentro da nossa capacidade tecnológica de capturar isso, e aí a gente entende como som das estrelas, mas eu intuo, eu acredito que o som seja mais rico do que esse. Isso não deixa de ser um filtro, né? A gente conseguiu ouvir isso aqui. Mas às vezes eu fico imaginando a sinfonia que sai também das estrelas. Ouve mais um pouquinho aqui, ó. Lembra alguns sons que as pessoas usam para fazer meditações, né? E é legal quando a gente consegue, como tudo é energia, é vibração, né? A vida é vibração, os sons também, sons vibratórios. Quando a gente consegue capturar isso e conectar com a vibração que somos, a sinfonia se estabelece, é a nossa sinfonia, é a sinfonia da vida. Eu me lembro também, não sei se você se lembra disso, acho que foi no ano passado, no começo desse ano, que se divulgou, acho que foi no ano passado, se divulgou um som que foi gravado de grilos cantando com velocidade reduzida, né? Você chegou a ouvir isso, não? Parecia uma sinfonia. Eu achei um aqui, ó, deixa eu ver se é esse aqui, ouve comigo. Teve um outro, eu cheguei a fazer até um vídeo com isso, e enfim, eu tô vendo se eu acho aqui o vídeo, e depois eu mostro pra você, mas eu tô tentando te lembrar esses sons que estão na vida, esse som de grilo, esse som de mar, esse som do planeta, esse som do corpo. Às vezes eu fico tentando imaginar que som o nosso corpo produz. O nosso corpo produz sons. As pessoas às vezes dizem assim, eu percebo a aura dele, a energia e tal, uma manifestação visual e energética do corpo, né? Mas não se limita a isso. Se pudéssemos na totalidade perceber tudo que nós emanamos, veríamos no próximo tantos sinais de vida, de luz, de sons, de barulhos e tantas coisas que nos impressionaríamos. Os nossos sentidos são muito reduzidos, né? A nossa percepção, por alguma razão, é ínfima. Então a gente precisa da produção de instrumentos para perceber o que é muito maior. O vídeo que eu gravei, eu tenho um texto, um áudio que fala sobre o canto dos grilos e tal. E eu vou, antes até de ler o texto e antes até de tocar a música, já que a gente está dentro desse assunto, eu vou compartilhar com você aqui. Ouve comigo, ó. Que só conseguimos ouvir em silêncio, desacelerados, quietos. Não há outra maneira para que a música da vida, a música que sai de tudo, que envolve a terra, o
espaço, sinfonia do universo e dos seres vivos, canto de gratidão, de alegria, de paz. Não há outra maneira para que possamos escutá-la. Que haja silêncio na terra. Que haja silêncio em cada um de nós. Reverência pelo mistério da vida. Aquiete-se. Por que você só ouve ruídos? Por que se impressiona tanto com as vozes inquietas à sua volta? Por que não percebe que há som? Um harmônico e acalentador coral em cada movimento, em cada fragmento, em cada pequenino ser. Um chamado para o que realmente importa. Uma chance de conectar-se, reconhecer-se e pacificar-se. Aquiete-se. Você é a igreja. Você é a religião. Você faz parte do fluxo natural da existência que espantosamente se mantém, se sustenta, se equilibra, se projeta na dimensão do eterno, como um canto, como um coral, como poesia que se espalha pelo caminho iluminado, harmônico, consciente de quem aprendeu a viver, de quem fez silêncio. Sem questões, sem debates, sem angústias, perplexo porque até insetos aprenderam e cantam para quem puder ouvir, dia e noite, a maravilha de existir. Essa música, esse coralzinho de fundo aqui, ó, é o canto desacelerado dos grilos, é o coral que a gente não ouve dos grilos e eu usei como fundo para esse áudio aqui, ó. Quer ver? Ouve um pedacinho mais, ó. Imagina se a gente pudesse ouvir mesmo, você imagina se a gente tivesse desbloqueado, né, para ouvir os sons todos que saem da vida. E aí a gente gosta de meter uma buzina no meio, de meter um xingamento no meio, de meter uma gritaria no meio. Né? Tenta começar a andar, tenta começar a viver como se você estivesse prestes a ouvir, mesmo. Vá desbloqueando o seu ouvido, a sua atenção, os seus sentidos, porque isso também tem a ver com exercício mesmo, com disponibilidade, com saber que é assim, é simplesmente se desbloquear para ouvir, né? Ao invés de ficar tão entupido desses ruídos que a gente gosta de consumir. Agora, para isso, é importante que a gente comece a alimentar a nossa mente também de coisas boas, de bons pensamentos, do que está mais conectado a esse canto que sai da vida. Porque enquanto você ficar assistindo o Datena, vai ser difícil, né? Enquanto você estiver ligado ali Não Perca o próximo Dança dos Famosos e coisas do tipo, vai ficar difícil. Você está desbloqueado para ouvir, né? Por isso que eu estava falando tanto no começo do nosso papo aqui sobre a possibilidade da gente se calar mesmo por dentro, da gente simplesmente estar disposto a ouvir. Mas eu fiquei de ler o texto do Mensagens que Chegam pela Manhã, vou tocar só mais uma música que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, e na sequência eu volto com o texto A Mensagem que Chega pela Manhã, já. Enquanto o Renato Teixeira estava cantando aqui, eu estava tentando encontrar esse som, né, dos grilos, tal, que eu usei para fazer aquele texto lá. Eu achei e daqui a pouco eu vou tocar inteiro para você. Eu estava dando uma lida aqui e fazendo umas pesquisas em relação a esse som e tal. E na realidade é assim, esse pesquisador gravou o som dos grilos, diminuiu, isso foi em 2013 que foi divulgado, diminuiu a velocidade dos grilos,
né? E adicionou isso uma cantora, enfim, ele fez um mix aqui entre, então não são apenas os grilos, mas ali também o canto reduzido, o som, que eu acho mais bonito ainda, o som da natureza com o som de humanos, e o negócio ficou bem legal. Eu vou antes ler esse texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, e na sequência do texto eu toco um pedaço, que são 10 minutos e pouco, então fica muito, mas pelo menos um pedaço eu vou tocar aqui para a gente entrar nessa sintonia que eu estou tentando trazer para a gente nesse encontro de hoje. O texto chama A Mensagem que Chega pela Manhã. Sabe aquela noite de chuva torrencial, quando pingos explodem na janela com violência, uivos de vento misturando-se com trovões, flashes de raios, rompem trevas de um tempo que parece nunca acabar? Você se enrola no cobertor, fecha os olhos e sente saudade de alguma coisa que não sabe o que é. Aquela chuva, aquele vento, aquele temporal lá fora refletem a agitação de dentro, a nostalgia, o inexplicável medo do escuro, a solidão que desafia o tempo da noite sem fim. Você chora, primeiro devagar, depois soluça, chora mais, em profunda solidão, até voltar a ser a criança que não tem mais lágrimas. Aí suspira, fecha os olhos, entrega-se e dorme. Um raio de sol penetra o sonho esquisito, bate no rosto e te acorda. Não há mais chuva. Você joga os cobertores para o lado, se levanta, espreguiça, abre a janela. O sol, as pessoas, o cheiro de matos, pássaros, a iluminação que reflete sobre as folhas ainda molhadas, estão todos lá, você nem viu quando voltaram. Lá fora, a chuva passou e aqui dentro, a percepção de algo novo. Um estranho sentimento que nasceu na escuridão da noite, mais forte, mais experiente, mais consciente de que a madrugada tem fim. A chuva passa e os trovões são apenas trovões. Que o choro pode durar uma intensa, escura e chuvosa noite, mas a alegria, a pacificação e o consolo logo virão, e com eles amanhã. Talvez sua noite esteja terminando, talvez tudo o que precisa seja esperar um pouquinho mais, suspirar e descansar. Daqui a pouco o sol voltará a brilhar e tudo será diferente. Espere mais um pouco, acredite e verá. Que essa sinfonia de grilos se conecte com os sons que saem de você.
porque na verdade eles refletem um som que vive na gente, né? Então a gente compõe as nossas músicas, então a gente faz os sons que nós gostamos de usar para refletir, para meditar, para acalmar, enfim. Mas eles não produzem nada, eles são reflexos. O som mesmo que sai da gente, o som mesmo que sai da natureza, o som mesmo que sai das estrelas, das flores, das plantas, da vida, das nuvens, do mar, do céu, do amor, sai som do amor. Esses a gente ainda não consegue capturar na plenitude, as luzes, os toques da vida, os cenários, os contextos. Esse a gente também não vê. Nós estamos ainda entupidos e como uma criança muito novinha ainda também não definiu o seu olhar, a sua audição, está tudo se definindo ainda, é assim com a gente também. Nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades que não são conectadas apenas aos sentidos. Mas à medida em que eu desenvolvo a minha consciência em amor, ela se expande, inclusive se projetando nos sentidos que capturarão em sensibilidade os sons que saem da vida. E quando eu começo a perceber isso, eu entendo que está tudo ligado, que é tudo uma única sinfonia. Eu recentemente gravei um vídeo que falava um pouco sobre como eu usava a metáfora da sinfonia para dizer que cada humano, que cada manifestação de vida, de verdade, de amor, é uma expressão, é um tom, é um instrumento dessa sinfonia. Podem ser vários instrumentos em uma orquestra tocando uma única música. Então a gente ouve somente a percussão, ou somente o sopro, ou somente o teclado, as cordas. Se ouvirmos isoladamente, acharemos que é só aquilo, mas não é. E que uma não entre em conflito com a outra. Que a percussão não brigue com as cordas, achando que ela sabe mais ou que ela é melhor. E o sopro com os teclados, porque todos são importantes nessa sinfonia. E é fundamental que a gente estabeleça entre nós esse ponto de harmonia, de entendimento, de aceitação, de acolhimento, de amor mesmo. E que isso não seja posse das nossas religiões, que não seja posse das nossas presunções, das nossas pretensões, daquele que acha que sabe. Por isso eu bato na tecla de que pouco sabemos. Aquele que fala demais, que finge que sabe, esse é o que menos sabe. E quanto mais eu penso que sei, mais intoxicado eu estarei, mais entupido, mais lotado eu vou estar para que os sons da graça da vida penetrem em mim. Agora tudo isso é de graça, tudo isso é acessível só a quem ouve. Para que eu ouça e para que eu entre em equilíbrio com esse som, eu não preciso ser dessa ou daquela religião, eu não preciso ser dessa ou daquela filosofia, eu não preciso ser dessa ou daquela ideia, nada. Isso não está ligado a comportamento moral, a comportamento ético sequer. O corrupto de Brasília, se aquietar, ouvirá. O assassino, se aquietar, ouvirá. E o homem santo, se estiver em barulhos e em presunções, deixará de ouvir. Assim como os seres mais simples, simplesmente vivendo nesse planetinha misterioso, esquisito, até agora, pelo menos para o nosso conhecimento único nesse universo, mas um entre tantos em multiversos, e a gente não tem noção, a gente sabe que os limites do espaço, até onde se sabe, é de 1, e adicione a esse 1 24 zeros, bilhões, é a distância desse nosso planetinha com o limite e fronteira do espaço. Mas isso é o que se conhece. A gente sabe que é bem mais. A gente intui e conversa sobre o infinito, por mais que nós não tenhamos nenhuma consciência do que significa infinito. O que é infinito? O que é não terminar? O que é sem fim? Nós tão entupidos com os conceitos de tempo,
nós que andamos apressadamente olhando no relógio, nós que temos um compromisso para as 2h14 da tarde, não atrase, nós que sabemos que às 6 da tarde termina o trabalho e o trânsito que durará 2 horas, para quem mora em São Paulo, para chegar em casa, nós que vivemos escravos dos relógios, escravos do trabalho, escravos dos medos, escravos dos impostos dos governos, escravos de nós mesmos, ansiando pela liberdade e projetando a liberdade nas férias, no fim do ano ou no fim de semana que será em uma praia. E aí termina o fim de semana e termina as férias, e aí a gente novamente se sente enclausurado, presos numa jaulinha, ansiando pelo espaço de liberdade pela qual somos constituídos. É por isso que a gente quer tanto a liberdade, é por isso que a gente quer tanto o espaço, é por isso que gente como eu, por exemplo, anseia pelo céu. Não casa, não paraíso, não lugar para depois da morte. Céu, dimensão que me habita, céu, dimensão que sou, céu, dimensão de liberdade, que se projeta no mais singelo canto de um grilo. Quando eu simplesmente percebo o som da vida e quando eu simplesmente entendo que isso reproduz o som que me habita e quando eu vejo que eu sou expressão de amor e de vida vivendo em um corpo e quando eu me toco que esse corpo perecível e finito é cápsula de consciência e de amor, me responde uma coisa: como é que eu vou me prender numa caixa, seja ela qual for, que me promete espiritualidade, que me promete alegria, que promete vida, como é que eu vou depender de alguém? Como é que eu vou ser seguidor ou discípulo de quem quer que seja? Como é que eu vou me enclausurar numa crença religiosa? Como é que eu vou ter medo de crer e descrer? Como é que eu vou ter medo de pensar? Quando eu simplesmente entender que Deus me habita, vem cá, como é que eu vou ter medo de uma construção cultural usada para manipular pessoas e que se usa para dizer, olha, Deus te punirá, Deus te castiga, Deus vai te matar, Como? Quando eu consegui entender na sutileza e na singeleza do canto dos grilos, dos ventos da vida, que sou. Eu não sou Flávio, eu sou vida, que habita um corpo. E esse corpo se reconhece historicamente como Flávio, mas isso é tão besta, isso é tão pequeno, isso é tão passageiro. Como é que eu vou ter medo? Ou como é que eu vou achar que os probleminhas da vida, as questões, eu não estou querendo minimizá-las ou relativizá-las, merecem ocupar a vida que sou e substituir a possibilidade que tenho de ser humano, de ser amor no dia a dia, como reflexo desses sons, desses ventos, desses toques, desses fragmentos de amor que eu percebo na vida se eu me aquieto. Só isso. Como é que eu vou me dedicar a rituais, a dificuldades, a passos de não sei o quê? Como é que eu vou me entregar aos intermináveis cursos e igrejas e não sei o quê? E aquela tonelada de pensamentos e ideias? Se eu percebo que está no simples, que está na brisa, que está na senhorinha ali da esquina e que ninguém é dono disso. Ninguém é dono, ninguém se apropria da espiritualidade, da verdade. Ninguém pode dizer, eu tenho a verdade, me ouça. Ninguém.
O máximo que a gente pode fazer é tentar de maneira humilde, reconhecendo que somos apenas o reflexo, reproduzir o som que está em tudo, que está no ar, que está no vento, que está inclusive no choro, que está na alegria, que está no abraço, que está na tristeza, que está na vida e que está na morte, no que nós chamamos de morte, no que nós chamamos de fim, mas que pessoalmente eu acho que tem a ver com mais um capítulo disso que é interminável e que a gente reconhece parcialmente, chamando de vida, tentando encapsular na caixinha que nos cabe. E aí então a gente percebe que em nós habita aquilo que o tempo, ou que as histórias, ou que nós mesmos chamamos tantas vezes de eu sou. Talvez quando eu lhe disser você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo é difícil pensar em eternidade, mas pelo menos agora mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse e tudo que você vê à sua volta, na realidade só existisse em você. Cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado e desenvolvido onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora, o que vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada elemento, a respiração que você nunca vai ouvir, o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe no seu coração e eu vivo aí. Meu nome é o nome de tudo que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito. Somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui. Em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos onde não há sinal da raça humana, em tudo, o tempo todo. Eu sou. De você só espero que viva, e na vida que me encontre. No sorriso, na respiração, movimento, choro, passos, luz na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha e não existe o que me cessa. Eu vivo em você e nada nem você encerra o que é. Me toque porque eu estou aqui. Fale comigo porque eu ouço sempre o tempo todo. Para mim você fala quando sente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que está aqui. E aqui ou não mais estaremos juntos. Sua caminhada só existe comigo e é aqui, com você, que eu vou continuar. Essa é a minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece e sabe meu nome. Se Deus e eu somos um, que não haja mais medo, que não haja mais culpa, que não haja mais afastamento e que a reconciliação seja o nosso chão com o tempo todo, a reconciliação com Deus que se projeta na reconciliação comigo. Senão não há reconciliação. Em paz comigo e a paz comigo, e para isso não há necessariamente, porque isso seria impossível, né, que a sua vida seja uma vida perfeita. Nenhum de nós é. E a paz, inclusive com as minhas sombras, me faz iluminá-las e faz com que elas deixem de ser. E a minha sombra se projeta e diminui. E agora, em paz comigo, a minha paz se estabelece contigo. Se você vê uma pessoa sempre muito hostil com todo mundo, essa hostilidade na realidade reflete uma hostilidade com ela mesma, né? A falta de paz que a gente alimenta em relação a nós mesmos vai invariavelmente se projetar em guerras com o mundo. Sempre há razões, se você quiser, né, para estar chateado com alguém, para estar irritado com alguma coisa, para estar desesperado com isso ou aquilo, sempre, sempre, sempre.
E o dia que você resolve uma questão objetiva, que pode estar te atormentando, e pode estar sendo na sua mente a razão de todos os seus problemas, saiba que depois que você resolver essa questão, outras virão. A vida é assim, né? Portanto, aprenda a estar em paz contigo, aprenda a levantar a bandeira branca para você, aprenda a se perdoar. Tem gente que às vezes me pergunta assim, como é que eu faço para perdoar? Perdoar é difícil. Não, antes de tudo, se perdoe. Eu jamais conseguirei perdoar quem quer que seja se eu não me perdoar. Então se perdoe, esteja em paz, não ouça esses discursos que vêm daí o tempo todo, de todos os lugares, tentando te encher de medo, de culpa, de pânico, de obrigações e necessidades de várias naturezas, porque você nunca estará centrado e equilibrado naquilo que você é. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você só precisa se ouvir, se aquietar e estar bem. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Você viu que o programa hoje parece que foi tomando outro rumo, né? E eu vou deixando. É aquilo que eu digo, eu não faço um roteiro aqui justamente por isso, para que os ventos nos leve para onde quiser. Então, por conta disso, eu atrasei aqui para começar a ler os e-mails, os recados, mas vamos então a eles. Eu quero que você interaja comigo aqui no Mensagens, contato@webradiovagalume.com. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Daniel Lima. Ele está nos ouvindo na Clínica São José. Ele tem uma sala ali, um consultório, e ele está nos ouvindo. As recepcionistas Joelma, Jocélia e Selma, eles estão na Clínica São José, em Venturosa, em Pernambuco, estão ouvindo. Ih, agora que eu li, não digo o nome dele. Ih, agora eu falei. Agora já. Então tá, um abraço para todo mundo. Me perdoe, eu fui embalado aqui, agora já foi. Um beijo para todo mundo, obrigado por estarem ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ler mais alguns recados que estão chegando aqui no contato@webradiovagalume.com. Eu tenho que ser mais cuidadoso aqui, né? Às vezes eu vou no embalo aqui, vou lendo tudo de cara e eu tenho que dar uma filtrada. Deixa eu começar a ler então pelo recado, e aí depois, se for permitido, eu digo o nome. O nosso vagalumezinho diz o seguinte aqui: deficiente é quem não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições dos outros e da sociedade, ignorando que, aliás, antes de terminar isso aqui, parece que é o Mário Quintana esse pensamento. Tá bom? O poeta Mário Quintana, poeta gaúcho Mário Quintana. Então vou começar de novo. Deficiente é quem não consegue modificar sua vida aceitando as imposições dos outros e da sociedade, ignorando que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próprio morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para os seus míseros problemas. Um bom dia a você, Flávio, e a todos os vagalumes. Em relação a um pouco sobre o que você disse no programa de ontem, logo de manhã, nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos e desejos. Forte abraço, meu caro. É o Anderson de Oliveira que nos escreve aqui. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço para você. Obrigado por compartilhar um pouco do Mário Quintana com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, tá bom? A Cláudia Segato nos manda uma mensagem de New Jersey, nos Estados Unidos. Ela diz que tem tido um ritmo um pouco corrido ali, não está conseguindo ouvir sempre os programas, mas sempre que dá ela ouve a reprise. Diz que ela acorda cedo, de madrugada ainda, e consegue ouvir de vez em quando. Então ela manda um abraço, um até breve, e eu agradeço. Cláudia Segato, não se inquiete. Eu pretendo essa semana ainda disponibilizar 2 programas no YouTube, esse de hoje e o de ontem. Então, no fim da semana provavelmente farei isso, e fora os que já estão lá, então você tem possibilidades de baixar, de ouvir os programas quando você quiser, obviamente fora os horários todos de reprises, às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, no horário brasileiro de verão. Beijo para você, Cláudia, e todos que nos ouvem nos Estados Unidos. Tem muita gente que nos ouve nos Estados Unidos também, e em outros lugares do mundo, assim obviamente como no Brasil, tá bom? A Andréia Luque manda uma mensagem dizendo: olha,
como sempre, ótimo programa, feliz por saber que vem por aí mais um livro. A crise me ajudou a tomar a atitude de sair do espaço que alugo e fazer a transição para trabalhar em casa, ainda este ano. Confesso que essa escolha tem medo junto, mas também tem uma paz, e isso me faz acreditar que será melhor. Quando você falou dos pássaros, eu lembrei que o que me dá esperança entre um trabalho e o outro são as flores que encontro nas calçadas. Costumo fotografar e aquele momento é bastante acolhedor. Que bom, Andréia, muito obrigado. E você sabe que essas rupturas, né, como essa que você está fazendo agora, vai trabalhar em casa e tal, obviamente que é inevitável que você sinta em algum momento receio, medo, você não sabe o que vai acontecer, mas esteja preparada, sabe? Isso é um negócio que eu tenho aprendido na vida, assim, dos imprevistos mais cotidianos e desagradáveis até as coisas maiores, as mudanças de vida, né? Tudo em si carrega potencialmente possibilidades de luz, de crescimento, de alegrias, tudo, absolutamente tudo, por mais que no primeiro momento seja reflexo de uma dor, de uma crise, de uma perda, mas cabe a nós a paciência de nos aquietarmos para percebermos. Como eu digo que isso traz bilhões de possibilidades, desculpa, eu tô dizendo que isso a gente só pode perceber se a gente realmente estiver quieto, né? Porque se a gente descamba para a primeira reação, ai meu Deus, coitado de mim, a crise, e ouvir o que todo mundo fala o tempo todo, nós ficaremos lá, estacionaremos naquele ponto e deixaremos de perceber tantas coisas boas que tudo traz. Tudo. O fato de doer num primeiro momento, o fato de fazer mal, de estremecer naquela hora, não quer dizer que isso é definitivo. Isso muitas vezes é uma resposta do nosso medo, né? Do nosso condicionamento, das nossas crenças em confronto. Mas os confrontos são necessários, os conflitos são necessários. Os encurralamentos que tantas vezes a gente se percebe também, isso nos faz crescer, isso nos faz melhorar. Não é assim que acontece quando nós somos crianças, né, e enfrentamos as dificuldades, as dores da adolescência, do crescimento, da vida. Não é assim que nós amadurecemos. Imagine um pai ou uma mãe que tentam poupar os seus filhos de todas as dores, de todos os desafios. Como é que será? Que tipo de adultos essas crianças um dia serão? Então que a gente perceba que a vida é assim, que estejamos em paz e que essas mudanças sejam, e se você deixar, certamente serão pro bem, tá bom? Beijo para você, obrigado, e eu volto já com mais mensagens. Você pode escrever também. contato@webradiovagalume.com. Participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Aqui pelo e-mail, contato@webradiovagalume.com. Tem mais mensagem aqui, uma que diz o seguinte: infelizmente, devido ao horário de verão, não é possível acompanhar a primeira parte do programa. Ontem não deu para ouvir as reprises, mas sobre as críticas que recebeu esses dias, queria dizer que não se abata, pois realmente é muito ruim quando não somos entendidos e compreendidos. Eu realmente fico triste quando falo algo que não sou entendido. Algumas pessoas distorcem o significado daquilo que queríamos dizer. Estamos juntos, siga em frente com esse belo trabalho que nos serve todos os dias. Abraço, Júnior. Júnior, muito obrigado, meu amigo. Não se preocupe, não me abate, não. Ontem eu expressava aqui a minha tristeza, mas ela não se referia às críticas. As críticas são inevitáveis, né? Ela se referia ao que nós estamos virando, né? O que a nossa humanidade está sendo, o que as pessoas estão sendo. A feiura do coração de tanta gente expressa de tantas formas, né? Mas enfim, esse foi um assunto de ontem aqui e eu fico grato por seu carinho aqui, tá bom, Júnior? Um grande abraço para você, muito obrigado. O Anderson manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: olha, vindo de encontro com o assunto comentado sobre os sons da vida, eu me lembrei de um filme, O Som do Coração. Uma história bem legal,
da busca da mãe que teve o filho retirado pelo pai assim que ele nasceu, no qual o encontra em um festival de música, onde esse garoto era um gênio da música, que nasceu com este dom devido à mãe e o pai também gostarem de música. Na verdade, acredito que no filme o garoto nasce com este dom não por acaso, mas como forma encontrada por Deus para que a mãe encontrasse o filho. O filme é emocionante, tendo em vista que, a meu ver, a música realmente toca o nosso coração. O Anderson, esse filme realmente é bem legal. Eu vi esse filme, ele já tem alguns anos, né? Uns 5, 6 anos por aí, ou mais se bobear. O Robbie Williams está no filme, é bem interessante mesmo. A trilha sonora do filme é legal. Tem umas músicas do filme que tocam aqui no playlist da rádio. Eles fizeram um CD depois com esse filme. CD, hoje já nem se fala mais nisso, né? Mas enfim, vale a pena. Os Sons do Coração, caso você que está me ouvindo aí não tenha ouvido, tá a dica do Anderson e a minha também, para um filme agradável, um filme bom. Obrigado, viu, meu amigo? Diogo manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: existe o quarto mais silencioso do mundo. Fica nos Estados Unidos, feito para testar motores de motos e outras coisas, mas é possível escutar todos os sons produzidos pelo corpo humano. Um abraço. Diogo Mateus. Obrigado, Diogo. Você já imaginou se a gente pudesse ouvir os sons todos do coração, das veias, do sangue passando, dos bombeamentos, de tudo, né? E está aqui, a gente não ouve, mas está aqui. Mas o que eu me refiro também não são somente os sons funcionais do corpo, mas as melodias que podem derivar desses sons, que a gente chama de sons funcionais, mas que saem assim de maneira linda da gente, dos nossos pensamentos. Eu acho que os nossos pensamentos produzem sons. Eu acho que sim. Né? A fala captura isso, a gente coloca isso no nosso idioma, descreve, usa palavras, tal, mas as palavras muitas vezes apequenam. É o que eu costumo dizer aqui. Eu quando falo, sempre, ou quando escrevo, e ontem mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que percebia isso, eu fiquei feliz, mas eu tento deixar espaços, sabe? Eu vou até depois ver se eu acho a mensagem da pessoa que me falou isso. Mas a pessoa dizia mais ou menos assim, acho que eu não vou achar, mas ela dizia assim: eu não concordo com tudo que você diz, mas o que eu gosto é que quando você fala, você deixa espaço para eu pensar por mim, né? E eu acho isso fundamental. Eu não quero ocupar todos os espaços da sua mente. Eu não quero influenciar o seu vocabulário ou o seu pensamento. O que eu quero, de repente, é te ajudar a chegar num ponto onde você sente nitidamente que a partir de agora é contigo. É você que vai ter que pensar. É você que vai ter que concluir. E se você concluir diferente de mim, isso não quer dizer que você esteja errado e eu certo, ou vice-versa. Porque o lindo de tudo é quando a gente se abre para explorar as possibilidades e enxergar a partir de muitos pontos de vista, né? Eu, por exemplo, agora em Porto Alegre, para quem está me ouvindo de manhã ao vivo no horário de verão, 9h32, de manhã, o sol da manhã. Quem me ouve no Japão agora está vendo outra iluminação, outro momento do dia, outra hora, mas é o mesmo momento, né? É a perspectiva diferente onde estamos. E tem gente ouvindo no Japão agora. É assim com a gente, né? É assim o tempo todo. Então que nós possamos, sem sustos, sem medo, sem posse da verdade, né? Sem querer definir o que é verdade, aprendendo com um E e aprendendo com dois Es, apreendendo também, capturando vislumbres da verdade o tempo todo. É lindo quando a gente faz isso, porque a gente se desarma em relação ao outro, a gente perde toda a intenção de colonizar quem quer que seja, de fazer com que o outro pense como a gente, de tentar convencer o outro da nossa verdade, por mais que a gente discorde do outro. Você não precisa concordar com tudo, com ninguém, né? Você tem todo espaço e deve, inclusive, pensar por si mesmo. Mas é lindo quando a gente perde o medo do que o outro diz, perde o medo do outro. Não é isso? Então, muito obrigado pela sua mensagem, um grande beijo e fique bem. Quero agradecer também a Júnia Rezende, que manda uma mensagem dizendo assim. Deixa eu vir para o começo aqui. Flávio, não fique triste.
ela está se referindo em relação aos comentários de ontem, né? Eu te entendo. Fico feliz, sou a mais nova vagalumezinha. Estou te ouvindo desde o dia 31 de outubro e a cada dia que passa tenho admirado mais os seus pontos de vista. Entendo-os perfeitamente e digo que me faz refletir sobre um outro lado de várias situações por você abordada. Eu sou grata por tanta desconstrução e mais ainda pelas reconstruções muito boas, por sinal, que você está me ajudando a fazer, que a minha vida, ou melhor, ajudando a fazer em minha vida. Quero muito ser uma pessoa melhor, amar ao meu próximo, independente de qualquer situação, de qualquer religião, apesar de ter uma religião e de qualquer pessoa. Esse desejo me move a cada dia. As palavras são poucas para expressar o meu agradecimento. Forte abraço, Júnia. Júnia, minha querida, muito obrigado e, olha, seja amor, né? Você fala, eu quero ser uma pessoa melhor. Você sabe que a vida nos dá oportunidades para isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo todo. O desafio meu e seu é percebermos só isso, né? Eu acho que é necessário que nós estejamos num estágio de silêncio, e eu estou falando muito sobre sons e silêncios. Está aí o nome para o programa de hoje, Sons e Silêncios. Para que eu entenda, para que eu perceba. Eu costumo dizer o seguinte, Júnia, é uma questão de percepção, sempre. Não é uma questão de conhecimento. Você me entende, não? Não é uma questão de soma de informações, de articulação de informações. Eu conheço muita gente que tem muitas informações, corretas, inclusive, que sabe muitas coisas, mas não transforma essas informações em experiência de vida que produzem um olhar. No entanto, eu conheço tantas outras pessoas que não têm informações, que não têm a teoria, que não sabem. Se você vier falar sobre física quântica, espiritualidade, não vou saber nada. O que as pessoas vão responder assim é, eu estou bem com o meu senhor, está tudo certo. E tá lindo, porque consegue expressar isso na beleza do acolhimento, da entrega, na disponibilidade, em não julgar, em ser amor, em ser disponível, e se for o caso, ser ingênuo, ser aberto, ser acolhedor, né? É isso, não precisamos ir nada além disso. Por isso tanto faz, você falou, eu tenho uma religião, tanto faz, se tem, se não tem, qual é, qual não é, se acredita, não acredita. Não é uma questão intelectual, né? É uma questão existencial, é uma questão de como eu me coloco na vida, é uma questão de como eu me vinculo a você, e isso vai produzindo em mim um efeito que eu acho fantástico, que é a clara percepção mesmo. Isso não é um discurso, isso não é uma frase, de que todos somos um, né? E somos mesmo expressões, corpos, nomes, identidades, personalidades, indivíduos, tudo isso é lindo, mas que expressam uma coisa só. Letras que expressam um alfabeto inteiro. Tons que expressam a melodia inteira. Gotas que refletem o oceano inteiro, estrelas que representam o espaço inteiro. É assim com a gente também, se a gente deixar. Um beijo para você e obrigado. Eu volto já com mais e-mails. Ainda dá tempo de você escrever. contato@webradiovagalume.com. Like a Bridge Over Troubled Water. Essa música eu ouvia... Eu era criança e os meus pais tinham esse disco, Simon & Garfunkel. Essa música, eu acho que a música foi lançada antes de eu nascer até. Eu acho que essa música é do começo dos anos 70, enfim. Mas eles tinham o disco e eu ouvi essa música. E é legal, né? O significado, a letra, como uma ponte sobre águas turbulentas. E é um clássico que a gente ouve aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Deixa eu avisar para você um negocinho. Bom, você sabe que está vindo aí um livro novo, né? Eu estou agora dependendo da editora para que o livro realmente saia como eu planejo e como a gente está conversando ainda na primeira quinzena do mês que vem.
Tá tudo lá. É possível que na semana que vem, isso também dentro dos prazos que eu tenho, que a gente abra para pré-venda do livro, e aí eu posso dizer o nome, enfim, eu tô louco para te contar, mas eu não posso ainda. Mas eu tô feliz com o livro. Ele vai ser dentro dessa ideia do Mensagens, né? É uma coletânea de textos, mas como são textos novos e como eu mudo, e como eu me movimento, e como os meus textos acompanham o que sou, então eu não quis seguir o mesmo nome, Mensagens que Chegam pela Manhã 2, como inicialmente seria, né? E sim ter uma identidade, um nome próprio para esse livro que em breve estará aí disponível. Por conta disso, daqui a pouco eu vou começar espero que, e eu dependo por conta disso, obviamente, das datas da editora e do lançamento, mas viajar por aí para fazer encontros e para falar do livro. Então, nos planos assim mais próximos, além de São Paulo, que é minha casa, né, de onde eu sou, enfim, mas o Rio também. Então, eu espero ainda esse ano, provavelmente, mais ou menos aqui um mês, ir para o Rio. E se você é do Rio, vai ser mais uma oportunidade para a gente se encontrar. Já houve um encontro muito legal no Rio e provavelmente haverá outro em breve, tá bom? Brasília também está nos planos, BH também, enfim, tem regiões aí que eu estou estudando a possibilidade de, quem sabe, ainda nesse ano e talvez ainda na primeira quinzena, no máximo até o dia 20, por aí de dezembro estar. Então vá se programando, quem sabe a gente não vai estar junto logo. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Falar em Rio de Janeiro e falar em livro, o Diogo Caetano, do Rio, me escreveu agora dizendo assim: Flávio, quando é que vai estar disponível o Mensagens que Chegam pela Manhã de novo? Você poderia aproveitar e fazer uma promoção para quem adquirir os 2 volumes? Abraço, o Diogo. O Mensagens, tem muita gente me escrevendo perguntando isso. Ele voltará, claro que sim. Os livros se esgotaram, né? Felizmente. Mas não esse ano. Ele voltará em janeiro, provavelmente, por conta, obviamente, da minha dedicação, do meu direcionamento em relação ao livro novo, né? Então, aguenta aí que daqui a pouco virá. E obviamente que o livro Mensagens que Chegam pela Manhã voltará para a loja virtual ali, para o Flávio Siqueira, www.lojadoflaviosiqueira.com, tá bom? Diogo, se eu for ao Rio o mês que vem, faço questão que você vá e faço questão de te dar um abraço lá. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. De Blumenau, quem nos escreve é o Marcos e ele diz o seguinte: bom dia, que dia lindo. Hoje eu acordei com um pouquinho de preocupação. Estou sem emprego, minha esposa trabalhando e está muito cansada. Um problema de saúde, mas trabalhando. Meu coração está apertado um pouco. Não vejo saída, pois não queria que ela trabalhasse para se tratar de um problema. Eu queria estar trabalhando, pois ela sente muitas dores. Só estou preocupado e entregando cada dia a Deus e mais nada. Meu amigo, é natural, né? Somos humanos e diante de situações difíceis, a inquietude, a angústia, isso tudo faz parte. Não se oprima por isso. Só não se tome por isso. O espaço da inquietude, da preocupação, está lá. Mas vai diminuindo esse espaço, né? Não lute para arrancar isso, não sinta preocupação. Não, a gente sente mesmo. Mas que em você, além da preocupação, habite a constatação de que a vida sempre traz tantas surpresas boas e de que aquilo que nos parece ser sempre o mal reverte inesperadamente tantas vezes. Eu acredito que a sua vida seja um exemplo disso. Acho que você deve ter exemplos assim na sua vida para chegar a essa conclusão que não se refere a uma questão de fé, mas de constatação mesmo, né? É assim na natureza, é assim na vida. Então, quanto mais quieto a gente está, ainda que haja ali um componente de dor, mais pronto você está para perceber. Portanto, cuide da sua esposa, seja amigo, seja solidário, seja próximo, né? Cuide mesmo e se aquiete, porque essa esperança que hoje você não vê,
Bom, é uma questão de perspectiva, uma questão de distanciamento do horizonte, daqui a pouco em inquietude você verá. Eu não tenho dúvidas disso, tá bom, Marcos? Fique bem e um abração para você. Uma outra mensagem que vem de Franca, no interior de São Paulo, do Anderson. Sabe aquele dia em que você quer ter paz, quer ver paz, quer ouvir sobre paz? Então, o programa de hoje está assim, cheio de luz e paz. Parabéns pelo programa que ainda está rolando aí. Muito obrigado, Anderson. Eu também estou na mesma que você, sabe? Nesses 2 últimos dias Bom, quem ouviu o programa, e eu sou muito claro nisso, enfim, eu trouxe aqui como é que estava a minha alma, né? E eu sempre faço isso. E hoje, não só hoje, mas nos últimos dias eu tenho procurado essa dimensão do silêncio mesmo. Eu tenho dito para pessoas mais próximas que eu estou numa fase de recesso de alma. E nesses momentos assim eu fico mais quieto, eu falo menos, eu interajo menos, eu participo menos, enfim, eu fico na minha, né? E eu acho isso absolutamente rico e importante para que a gente perceba muitas coisas que não são novas, que não foram criadas porque ficamos quietos, mas que estão aí, né? E que a gente não via. Então eu acho que o programa de hoje não deixa de ser essa expressão mesmo do que eu sinto, do que eu sou e do que existe, né? Do que todos nós podemos perceber que está aí à nossa volta, especialmente dentro da gente. Um abraço para você, valeu pela sua mensagem, fique bem e escreva sempre que quiser. Aqui no contato @webradiovagalume.com, a mensagem da Ingrid Elisa diz o seguinte: me lembrou Manuel de Barros, e ela traz o texto que fala assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Que legal, Ingrid. Texto do Manuel de Barros, que ela compartilha com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Maravilha. Muito obrigado, Ingrid, pela sua mensagem aqui no contato @webradiovagalume.com. Tem uma outra mensagem aqui, eu não vou dizer o nome da pessoa. Ela está trazendo uma questão dela aqui, a partir do que ela ouviu na programação da webradiovagalume.com hoje de manhã, antes que estava ouvindo o Leonardo no Antes do Trabalho, falando sobre projeções que tantas vezes nós fazemos, e ela comenta assim: ele falava que quando projetamos no outro algo, ou quanto melhor projetamos algo no outro que sempre está em nós. Eu sei que pode até ser um tema recorrente, porém entendo a projeção a partir da teoria, e ela coloca em parênteses, estudo psicologia. Mas fora das teorias eu me percebo sempre tendo posição beligerante em relação ao próximo, sempre achando que o outro tem alguma posição contra mim. Já fiz algumas autoanálises e me percebo com medo em qualquer tipo de relacionamentos, seja família, amigos ou conhecidos. Esse medo ou melhor, e esse medo se projeta em achar que não são verdadeiros comigo. Não me permito essas relações de forma mais profunda, pois sempre sinto que não saberei lidar com algumas situações de confronto ou questionamentos. Não gosto quando as pessoas falam de mim. Nessas autoanálises que promovem autoconhecimento e juntando a teoria, constatei o que já sentia sobre a minha autoestima devido a questões difíceis para mim, da minha infância, sobre ter sido molestada, e ela coloca entre parênteses, não abusada sexualmente. Tenho medo de pessoas me verem como frágil, pois quando fui frágil me machucaram. Já levei essa questão para análise clínica, e ainda assim me pego na defensiva de me expor, de confiar, de aceitar o olhar do outro. Eu sei que é um trabalho de confiança a ser construída para que haja uma entrega. Porém é preciso deixar o passado para trás e me permitir viver com mais leveza, sem medo do outro, do olhar
ou do que o outro pense de mim, sem auto-vitimismo. Eu preciso dessa liberdade. Anseio por ser livre. Se puder me ajudar com suas palavras, agradeço. É o que a nossa amiga, que eu não vou identificar, nos diz aqui no e-mail. Você sabe que eu estava pensando aqui, enquanto eu lia, me vinha uma imagem na mente, e eu quero compartilhar com você, mais ou menos assim. Imagine um lago, né? Um lago limpo, cristalino, puro, onde as pessoas bebem água do lago, né? Onde você vê tudo que está ali dentro, você vê os peixes, você vê as plantas, tudo, né? Não há ali dor, não há ali ameaça, não há ali tristeza, não há ali poluição. Há um lago natural, água, né? Mas à medida em que o lago se expõe às pessoas que estão à sua volta, às maldades tantas vezes, enfim, o lago vai ficando poluído, o lago vai ficando sujo. E você que talvez estivesse muito tempo distante do lago, um dia volta, enxerga como é que ele está e toma um susto, né? Você foi me descrevendo situações da sua infância, medos que você tem, conflitos que você vai projetando no relacionamento com os outros, e você mesmo reconhece o quanto isso tem a ver com a sua insegurança. Eu não preciso dizer que isso tudo está em você, não preciso dizer, você sabe disso, né? É uma questão sua para contigo, não é do outro, porque nós jamais seremos aceitos por todos, nós jamais seremos compreendidos por todos, nós jamais seremos amados por todos, e isso faz parte do amadurecimento da alma, né? A exposição na vida é inevitável, e a confiança também. Eu preciso, de um jeito ou de outro, em algum momento, eu preciso confiar em alguém, né? Nem que seja no piloto que está me levando no avião. Nem que seja no motorista que está vindo no carro ali enquanto eu atravesso na faixa de pedestre. Enfim, a confiança é necessária. Eu não tenho controle sobre as coisas. A tentativa de ter controle, inclusive sobre o que o outro pensa de mim, sente em relação a mim, e tentando me blindar por conta disso, é ilusória, né? É reflexo de insegurança e, por sua vez, produzirá mais insegurança, porque ela não evitará que eu me exponha, não evitará que o outro não goste de mim, não evitará que o outro me julgue. Então isso vai virando um ciclo indefinido. Mas eu falava do lago, né? Pessoalmente, eu acho que você, na sua constituição inicial, na sua menininha que nasceu, veio como esse lago, né? Todos nós, eu acredito que chegamos assim. Mas a gente vai aderindo, a gente vai se expondo às sujeiras, aos detritos, às poluições, enfim, que vão deixando que aquele lago se torne outra coisa. Só que um dia a gente percebe, e esse é o ponto que eu quero tocar contigo, tudo que eu posso dizer, como eu disse agora, que a gente não tem controle sobre os outros, a gente se expõe, isso tudo pode ser dito na sua terapia, isso tudo você sabe, né? Então não leva a lugar nenhum. O que eu queria te provocar agora é que, em primeiro lugar, e isso me parece que já está em processo, né? Que você identifica, ao identificar esse processo em você, como me parece que está acontecendo, e aí é o ponto crucial, que você se pacifique com ele. Eu vou te falar uma palavra que talvez seja por alguns mal compreendidas, mas espero que você entenda. Se pacifique e aceite. Aceitar não quer dizer se acomode. Não quer dizer, enfim, eu sou assim mesmo e sempre serei. Não tem a ver com isso. O aceitar é não negar mesmo, é não se culpar, é não se torturar, é não se machucar, é não se ferir, é não se acusar, é não se cobrar por isso. Bom, eu tenho essas dificuldades e me aceito. Você sabe, deixa eu confessar um negócio para você aqui. Eu sou um cara que, agora, não faz muito tempo, de alguns anos, poucos anos, mas isso continua. Eu sou uma pessoa, mesmo que eu tenho que cuidar, eu tenho dificuldade de receber amor. Eu sei dar, mas receber é um ponto difícil para mim. É um negócio que tem a ver com uma série de coisas minhas. Eu percebo isso em muitos aspectos. Eu entendo, sabe? E eu não me culpo.
faz parte. Então, se você percebe essa dificuldade, se aquiete em relação a isso. Tudo bem. Não é culpa sua. São reflexos e processos que nós vamos expondo durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Cada um lida de um jeito, cada um interpreta conforme é. Isso vai projetando em nossa alma reflexos que depois se reproduzem em dificuldades que nós vamos enfrentando no caminho. Mas todas elas, inclusive as tuas, inclusive as minhas e as de todos que nos ouvem, são componentes que nos ajudam no amadurecimento da alma. E a gente amadurece quando a gente reconhece que temos isso e nos aquietamos. Eu acho que esse é o ponto crucial, porque as dificuldades que você tem são compartilhadas por bilhões de pessoas. Todos têm. Podem não ser exatamente as mesmas que você tem, mas são outras e todos têm. O que nos difere não é o fato de termos ou não dificuldades, mas é de como nós lidamos com elas, de como elas representam para nós, o que elas nos dizem sobre nós mesmos. E o ponto fundamental nessa história é, ao identificá-la, me pacificar com ela. Porque quando você se pacifica, você deixa de brigar com isso, você deixa de lutar de maneira angustiada, nervosa contra isso. E você deixa, por conta disso, de alimentar esses processos. Eles crescem, eles se tornam mais amedrontadores, eles se tornam mais cruéis na mesma proporção que eu os alimento com o meu medo, com a minha insatisfação, com a minha culpa de ser assim. Então, se aquiete em relação a isso. Eu acho que você já deu um grande salto, que é ter percebido, que é ter reconhecido, que é ter entendido que você tem medo que as pessoas te vejam como frágil, que você tem medo que as pessoas te machuquem, que você se protege, que você não quer se expor, que você tem dificuldade de confiança, que você tem dificuldade de aceitar o olhar do outro. Tudo bem, a maioria das pessoas são assim, a maioria. Cada uma lida de um jeito. Então pacifique-se diante disso. Você não é a única pessoa no mundo a sentir assim. Mesmo os que de repente se apresentam como absolutamente intocáveis, corajosos e blindados em relação às exposições da vida e do outro, esses têm as suas inseguranças também. Então tudo bem. É como a gente encara isso. E na vida, na medida em que você vai entendendo esse processo em você mesmo, você vai se abrindo, você vai entendendo que não, na verdade, não precisa se defender. Né? Tem uma frase de um político que diz assim, em relação aos inimigos, você jamais deve se justificar porque eles não acreditarão. E aos amigos também não, porque não é necessário. Então as pessoas estão aí vivendo os seus processos, as suas vidas. Viva a sua. Viva a sua, seja você, seja aberta, seja clara, seja corajosa no que você sente, se exponha cada vez mais, vá aprendendo a se expor, porque isso é suficiente para que com o tempo, sem que você perceba, se aquiete. É preciso aquietar-se, é preciso aceitar-se, é preciso parar de se culpar, é preciso parar de pensar que isso é um grande mal que você carrega. Não, esse é um reflexo da sua alma, do seu laguinho, que daqui a pouco estará pacificado de novo, tá bom? Beijo pra você, muito obrigado e fique bem. Pra gente terminar, deixa eu só abrir uma outra abinha aqui, uma outra mensagem que chega no contato@webradiovagalume.com e a mensagem diz assim: noto o quanto somos cebolas ambulantes, camadas e mais camadas, que temos que resgatar e filtrar sempre o melhor ou o que seja útil. Muito bom o programa de hoje, abraço a todos. É a Flaviana que nos escreve aqui no contato@webradiovagalume.com. Muito obrigado, abraço para você também e para todos que estão ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã, que chega no final o programa, o nosso encontro de hoje. Ele foi seguindo a direção que quis e os ventos foram levando conforme a intensidade e a direção. Tomara que tenha feito bem para você e te lembre, no fim desse encontro de hoje, que tudo que nós devemos fazer é perceber, é só isso. Seja em relação aos processos mais enraizados em nossas almas, mais escondidos em nossas almas, e a gente, na tentativa de não enxergá-los, vai projetando, como a nossa amiga que há pouco escreveu aqui, nos outros, né? E a gente não quer reconhecer, a gente acha que é o mundo inteiro, mas é, ao mesmo tempo, angustiante, desconstrutivo e libertador, quando a gente entende que os processos começam e terminam dentro da gente. Não há necessidade de você apontar culpados e eleger inimigos na vida. Esteja em paz
com todos. E essa paz é sempre um reflexo da sua paz. Portanto, pacifique-se contigo, aceite-se como você é, não compre mais essas ideias de peso, de culpa, de pecado, de nada. Seja quem é e pacifique-se com quem você é, porque se há pontos a serem melhorados, porque sempre há, eles serão reflexos da sua paz e da sua aceitação. E então você naturalmente refletirá isso na vida, tá bom? Um beijo para você, obrigado por estar junto comigo aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. O nosso endereço de e-mail, se você quiser escrever em qualquer momento, é contato@webradiovagalume.com. Esse programa será reprisado hoje às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário brasileiro de verão, como acontece todos os dias. Não perca também a reprise do Antes do Trabalho, hoje às 7 da noite, no horário brasileiro de verão, programa que acontece 7 da manhã e 7 da noite. E agora a programação da webradiovagalume.com continua. A gente continua com as nossas músicas, as nossas reflexões o tempo todo, tudo feito, tudo pensado, tudo construído para ajudar o seu dia a ser melhor. Cuide da sua mente, cuide de si mesmo e fique bem. E amanhã, se tudo der certo, às 8 da manhã, no horário de verão, eu volto com mais um encontro, com mais Mensagens que Chegam pela Manhã ao vivo. Fique bem, um beijo e até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.